tema. 30 anos a gente quer ver todas as unidades de conservação, os parques nacionais, os monumentos naturais, as terras indígenas do Brasil com trilhas dentro e conectadas por trilhas. A gente quer um Brasil em que você seja capaz de sair do Oiapoque e terminar na Barra do Chuí sempre por trilha. Que você seja capaz de sair do Acre e terminar na Paraíba somente por trilha. Fala, meus brutões! Seja bem-vindo no outro lado, onde a gente vai viajando e explorando as trilhas vastas da sua mente. Com que? Com duas pernas e uma grande vontade de correr. Gente, hoje bate-papo muito tranquilo, muito legal, muito interessante com o Pedro Menezes. Esse grupo muito bacana chamado Rede Trilhas. Quem não está ligado, a Rede Trilhas é uma coisa que vai trabalhando pelo Brasil, conectando essas trilhas, conectando essas pessoas para conectar mais com a natureza. E a gente vai explorando o que é o Rede Trilhas, como vai funcionando, como você pode fazer parte desse grupo incrível que está acontecendo aqui no Brasil, mudando o jeito, a relação que brasileiros têm com trilhas, pessoas no Brasil têm com trilhas. E a gente entra muito na conversa que eles aprenderam de sistemas parecidos nos Estados Unidos, na Europa, para criar até o símbolo do Rede Trilhas e o sistema de trilhas mesmo. E essa ideia tipo de a gente vai entrando muitas ideias de tem várias bolhas no mundo da montanha. É uma grande bolha sim, mas dentro disso a gente tem a bolha de mountain bike, a bolha de pessoas de caminhar, a bolha de correr nas trilhas, os corredores de trilhas. E como a Rede Trilha está fazendo o trabalho de conectar essas bolhas, porque as montanhas é para todo mundo, gente. Todo mundo tem que trabalhar junto para proteger e ser embaixadores melhores para as montanhas. E tem um grande congresso que está chegando daqui em 2 semanas, lá em Niterói, no Rio de Janeiro. Quem quer fazer parte, vou deixar links embaixo para você fazer a inscrição. Aí, gente, eu tô aí, eu vou fazer parte de uma mesa que vai, um painel que vai rolar sobre corrida de trilha. A gente vai compartilhar as coisas legais que está acontecendo no mundo de correr, nas montanhas, e a gente vai, ainda mais importante, aprendendo com todo mundo que está aí. E, gente, gostei demais desse bate-papo. Pedro tinha muito para oferecer, opiniões diferentes, muito bom falar com pessoas que têm esse amor de montanhas, mas têm uma vivência diferente com as montanhas. Eu acho que é muito, muito legal. Tem muita gente que tem que aprender. E vamos lá, gente. Se tiver a oportunidade de ir para esse congresso, nossa, seria muito legal ir com você, aprendendo com você. Grande abraço e vamos falar com Pedro. Pedro Menezes, seja bem-vindo no outro lado. Tudo bem com você, irmão? Tudo bem, um prazer estar aqui, ainda mais nesse momento pré-Congresso Brasileiro, que é um momento muito, muito rico. Prazer falar com seus ouvintes. Ô Pedro, a gente vai chegar lá nesse grande congresso que tá chegando daqui em tipo 2 semanas, e eu quero entender muito mais sobre esse congresso, mas que eu quero começar, eu quero voltar na máquina de tempo, um tempo tipo, infelizmente foi 30 anos atrás, anos 90, você estava lá no Rio de Janeiro e tentando colocar um projeto no ar. Pode explicar um pouquinho essa história e como isso transformou seu caminho de vida? Olha, sem querer fazer um jogo de palavras, já fazendo, você falou em colocar um projeto no ar. Na verdade, o ar tem tudo a ver com isso. Meu primeiro emprego aos 18 anos foi comissário da Varig, tripulante de avião. Isso fazia com que eu tinha muito tempo livre fora dos momentos que os meus amigos tinham. Eu trabalhava fim de semana e tinha folga durante a semana. Então, eu tinha que procurar uma atividade para me divertir que eu não precisasse de companhia. E essa atividade ela era basicamente
ou surf ou trilha, né? Então, e aí eu comecei a trilhar na Floresta da Tijuca e no Parque da Pedra Branca. E aí, de cima do avião, que não era um Eletra, né? Um avião que voa abaixo, eu vi que os dois parques se juntavam. Eu pensei, vou achar essa conexão. Naquela época não tinha internet, não tinha mapa, não tinha Wikiloc, não tinha Alltrails, não tinha nada disso, né? Era na cara e na coragem que a gente tinha que descobrir mesmo, né? Método antigo. E aí fui juntando aquilo tudo, até que eu efetivamente consegui fazer, conectar caminhando desde Barra de Guaratiba até o Pão de Açúcar, 183 quilômetros. E quando eu saí da Varig, o meu primeiro emprego foram a candidatura do Rio às Olimpíadas. E isso me levou a Atlanta. E no hotel que eu fiquei embaixo tinha um livro da Appalachian Trail. Aí quando eu vi, é uma trilha inteira sinalizada, isso a gente tem também no Rio, só falta sinalizar, vamos tirar do papel. Assim então surge a ideia da trilha Transcarioca, que é a trilha longo curso pioneira do Brasil e que vai dar origem a essa rede brasileira de trilhas. A própria Transcarioca, quando é pensada, ela já é pensada dentro do corredor de Mata Atlântica que estava se desenhando, né? Então já é pensada para conectar a Mata Atlântica brasileira como um embrião. Então assim é que começa. Não, e explica um pouquinho, você já falou, nessa época a gente não tinha essa beleza de Insta, ou talvez não beleza de Insta, mas a gente não tinha tantas ferramentas que a gente usa hoje em dia para comunicar nossa comunidade da montanha. É quase uma coisa irônica, como a gente usa essas coisas tanto só para passar mais tempo na natureza, mas, na minha opinião, é um jeito bom de usar essas ferramentas. Mas nessa época, você não tinha. Como foi essa coisa? Você tinha uma galera trabalhando com você? Você estava trabalhando com as comunidades que estavam morando nas cidades nesse percurso do Transcarioca? Não, a Transcarioca ela praticamente só passa por área natural, né? Uhum. Foram, sei lá, 5, 6 anos de tentativa e erro. Tenta por aqui, tenta por ali, não dá certo, volta, vai por aqui. Aqui conecta, mas não tá bom, vou tentar por lá. Até que montei um traçado que eu considerei ideal, né? Na minha cabeça. Agora, entre o traçado ideal que estava na minha cabeça e a sinalização, a Transcarioca que está hoje, tem um espaço, né? Eu diria que essa Transcarioca inicial, ela é minha filha. A Transcarioca de hoje é filha de um monte de gente, né? Porque à medida que a ideia foi passando, várias outras pessoas se encantaram com a ideia e passaram a ser tão, digamos assim, tão geradoras da Transcarioca de hoje quanto eu, né? A Transcarioca de hoje ela tem vários pais e várias mães que cada um colocou um pouco da sua ideia, um pouco do seu trabalho, um pouco do seu suor nela, ou mexendo no traçado, ou pensando de como vai ser a sinalização, ou fazendo a divulgação, ou capacitando, ou fazendo o manejo, enfim. Hoje ela é um esforço coletivo, do qual eu sou apenas uma das partes, né? E essa força coletiva que você está falando hoje em dia tem um nome, é o Red Trilhas. O que é o Red Trilhas para quem está ouvindo que nem sabe o que é essa organização? Como é uma coisa do governo, uma coisa 100% particular, tipo é uma empresa? Como vai funcionando esse grupo? Olha só, a Rede Trilhas, ela nasce de baixo para cima. Ela é uma iniciativa cidadã. O que acontece? Quando a Trilha das Carioca começa a fazer sucesso, pessoas do Brasil inteiro começaram a procurar o Instituto Chico Mendes, a mim mesmo, o Parque da Tijuca, querendo saber como que eles faziam para fazer que desse certo também onde eles moravam, né? E também quero fazer uma aqui, também quero fazer uma ali. Aí nascem os caminhos da Serra do Mar, em Serra dos Órgãos, a trilha transmantiqueira, o caminho de Cora Coralina, o caminho dos Veadeiros, até que chega num momento em que já tem muitas iniciativas
E aí o Ministério do Meio Ambiente e o ICMBio pensam assim, puxa, se a gente não chamar isso aqui, a responsabilidade para o governo para coordenar isso, a gente vai ter milhares de sinalizações diferentes, a gente vai ter trilhas que competem, mas não se completam, a gente vai ter estruturas diferentes, a gente vai ter competição em vez de cooperação. E aí o Ministério do Meio Ambiente, junto com o Ministério do Turismo e o ICMBio, se juntaram para fazer essa coordenação em termos de Brasil. Mas ela é uma coordenação, ela não é uma subordinação. As trilhas todas elas nascem de iniciativas locais, seja de grupos de caminhada, de grupos de ciclista, de uma prefeitura, de um grupo de escoteiro, de um grupo de proprietários. Elas se organizam, procuram a gente na coordenação nacional e dizem, olha, eu quero participar da rede. A única coisa que mantém assim todo mundo mais ou menos junto é esse sentimento de cooperação, ou seja, as capacitações são feitas juntas, há muita troca de experiência e há uma sinalização padronizada no Brasil inteiro, porque está se construindo uma, digamos assim, uma marca, uma simbologia trilha do Brasil, que são as pegadas pretas e amarelas, que hoje já estão em vários lugares do mundo. As pessoas já reconhecem as pegadas pretas e amarelas como as trilhas no Brasil. Isso aqui dá um pouco de... Quem não sabe, aquela marcação da Bolta, explica essa marcação aí, porque eu acho que é genial, eu gosto demais. A gente foi aplaudido de pé num congresso na Europa quando a gente contou como era a nossa sinalização. Quando a gente começou a fazer a sinalização, lá atrás, a gente usou o mesmo modelo dos Estados Unidos, né? Aquele retângulozinho branco. Uhum. Aí nós conseguimos um apoio de uma fundação que trouxe uns americanos aqui para dar uma consultoria. Aí eles olharam e falaram, não use essa sinalização. E já cresci vendo filme, né, advogado em tudo que é lugar nos Estados Unidos, falei, ai meu Deus, vai processar a gente por estar usando. Ele falou, não é nada disso, é que a nossa sinalização é muito ruim. Mas como a sinalização de vocês é muito ruim? Vocês já usam ela há 100 anos. Eu falei, pois é. Quando a gente se deu conta que ela era ruim e que ela era só para iniciados, a gente já tinha mais de 100 mil quilômetros sinalizados, já não dava para trocar. Mas a nossa sinalização, se você larga uma pessoa no meio da floresta, ela não sabe aonde vai, ela não sabe o que ela significa. Usa algo que seja de mais fácil interpretação. E aí a gente ficou pensando, mas o que é de mais fácil interpretação? Até que chegamos no óbvio, né? O óbvio é o quê? É uma seta. Um analfabeto sabe o que é uma seta, um chinês sabe o que é uma seta, um ucraniano sabe o que é uma seta, um russo sabe o que é uma seta. Você não precisa de legenda para explicar o que uma seta significa, né? Aí fomos adotar a seta. Adotamos a seta, estávamos todos contentes, todo mundo entende o que é a seta. Aí fomos num congresso na Europa, apresentamos a nossa sinalização, e aí um europeu chamou a gente de lado e falou assim, mas não adota a seta, não. Mas como assim não adota a seta? A seta todo mundo entende, ela é fácil de pintar, é fácil... Os americanos te deram essa ideia, né? Mas olha só, os americanos eles têm um caminhão de dinheiro. Sobra dinheiro nos Estados Unidos. Mas lá no Brasil não sobra dinheiro. Uma seta não vira uma camiseta. Uma seta não vira uma xícara. Uma seta não vira algo que você possa vender. Ninguém vai tatuar uma seta. Uma seta não traz pertencimento. Arruma algo que seja de fácil interpretação, que traga pertencimento, que cada um possa ter a sua, mas todos olhem e se sintam representados no nacional e que vire produto. Aí a gente se reuniu e falou, bom, vamos abandonar esse negócio, essa sinalização não existe, só chamando a NASA, tchau, acabou, esse europeu está de sacanagem. Até que, um ano depois, numa viagem à África do Sul, de aprendizado, a gente viu que os sul-africanos usavam pegada. A gente falou, tá aí. Uma pegada, cada trilha pode ter sua própria pegada, mas todas terem pegadas, ou seja, está todo mundo na mesma vibe, remando na mesma direção. Cada pegada pode ser a pegada ou de um parque, ou de uma região turística,
ou do Cristo Redentor, como a da Transcarioca, ou seja, cada um tem a sua, mas todos estão juntos. E uma pegada vira produto. Então ela pode ser vendável também. E aí adotamos a pegada. O pulo do gato vem mais tarde, né? A gente não queria repetir o erro dos Estados Unidos e da Europa de ter a sinalização igual dos dois lados, né? Porque muita gente senta para tomar um banho de cachorro e depois anda tudo ao contrário sem se dar conta, né? E a gente ficou, como é que a gente vai fazer? A gente vai usar amarelo sobre preto, tá bacana. E no outro sentido? Vamos usar, sei lá, laranja, vamos usar roxo, vamos usar. Ficamos quebrando isso. Aí veio um dos nossos amigos, o Ivan Amaral, porque a gente só não troca. Uma fica amarelo sobre preto, a outra com preto sobre amarelo. A gente vai usar as duas, a mesma tinta, não precisa levar a terceira tinta, e fica muito mais fácil de fazer. Assim surge a sinalização que hoje é a sinalização padrão no Brasil inteiro e que a gente foi aplaudido de pé no Congresso Mundial de Trilhas lá em Santiago de Compostela, na Espanha, com essa metodologia simples, né? Mas que realmente fez a diferença. Mas isso é genial, gostei demais dessa história. Foi uma mistura dos Estados Unidos, Europa, ou África do Sul, tinha um toque de tudo e virou uma coisa que é bem brasileiro. Eu adoro, cara, bom demais. Essa toque de marketing também, essa cara do Europa, isso foi genial. Genial. Tem tatuando pegada, né? Uhum. Merece, eu tenho no meu carro, eu tenho. Roger, a rede, estamos falando de muita gente na rede, né? Uhum. Já muitos voluntários, muitos profissionais, juntos já foram ver trilhas de longo curso em mais de 100 países. Tem aí juntos também mais de 50 congressos, visitas técnicas. Então, eu diria que a rede inventou muito pouco. O que a rede fez foi um trabalho de aprendizado muito grande, de teste no Brasil, de juntar isso. O que a Austrália tem de bom com a África do Sul, com a Argentina, com os Estados Unidos, com a Inglaterra, com a Europa continental. Tentar usar o nosso atraso, que era um atraso muito grande em relação a outros países, para que a gente pegasse atalhos nos acertos e nos erros de outros países. Eu acho que a gente está conseguindo fazer isso. A sinalização é claramente um grande avanço. Eu já ouvi várias pessoas dizerem, e eu concordo, que a sinalização brasileira é a melhor sinalização do mundo em termos de concepção. Mas é porque ela é resultado do aprendizado sobre quem veio antes. Não foi nenhum gênio. A única coisa que a gente fez foi pegar. A coisa genial é pegar que já existe e transformar em criar seu próprio coisa. Gente, rápido. Se tá gostando do outro lado, se tá ouvindo no YouTube, se tá ouvindo no Spotify, dá um pausezinho agora mesmo, dá um likezinho. Se você tá assistindo no YouTube, você pode fazer inscrição com o canal. Você vai saber, esses episódios eu vou divulgando mais cedo na YouTube, e às vezes tem conteúdo extra no YouTube. Então, se quiser ficar ligado quando isso está acontecendo, faz a inscrição lá no YouTube, no Spotify, no Apple Podcast, dá um likezinho. Se quiser escrever alguma coisa, seria ótimo. Esse projeto, o outro lado, é uma coisa feita de muito amor. Só amor, mas com pagamento eu gosto de receber likezinhos e inscrições. Então, gente, muito obrigado. Vamos voltar a bate-papo aqui. É uma coisa, eu quero chegar no ponto, falando, a gente vai cruzar esses assuntos de trail running, corrida de trilha, e esse sistema que se está criando, como a gente pode apoiar uma ou outra mais, mas é uma coisa, eu sempre estou falando dentro da nossa comunidade de corrida de trilha, pessoas que vai reclamando aqui no Brasil, a gente está atrasado aqui nos Estados Unidos, na Europa, eles estão muito mais em frente, tem muito mais dinheiro, tem muito mais provas grandes, tem muito mais, o sistema está muito maior. Gente, isso é uma oportunidade, porque a gente está crescendo aqui, igual o sistema de rede de trilhas no Brasil está crescendo muito rápido agora, e a gente pode olhar o que eles fizeram certo, o que eles fizeram errado, a gente pode aprender
com os erros, a gente pode pular muitos dores esse jeito, na minha opinião. Eu acho que é muito legal essa história, que, na minha opinião, é um exemplo disso. Sim, a gente tem um monte de outros pepinos para resolver também, mas vamos em frente tentando fazer isso. Então, a marcação, quem vai fazer uma trilha que faz parte da rede, a rede de trilhas, a marcação é uma coisa, mas eu vou para o site, eu vou ver se tem um sistema de longo curso, se tem curto curso. Alguém olhando que quer fazer, primeiro, o que é um curto curso e quando vira um longo curso, explica isso para pessoas. E alguém que vai fazer uma trilha que faz parte da rede, que é padrão básico que eles podem esperar ver. Então vamos lá. Uma trilha de longo curso nos Estados Unidos é uma trilha 100 milhas, 160 quilômetros. Por que 100 milhas? Quanto mais você pesquisa, é porque mais você chega. Era um número redondo. A gente adora isso nos Estados Unidos. Adoro. Não. Lá atrás, ninguém tinha muito conhecimento, já 100 milhas, pronto, 100 milhas. De novo, os americanos, quando pensaram, eles pensaram num aparelho de recreação mantido por voluntários e por dinheiro público. Não passava por pequenas cidades. Os europeus, quando fizeram o seu sistema, eles já tinham uma proposta de que o sistema, as trilhas de longo curso, elas ajudassem a fixar o pequeno agricultor na terra, evitando a expulsão do homem na terra e evitando que você tivesse grandes latifúndios. E aí, quando eles fizeram isso, a primeira coisa que você faz é estudar a demanda, né? Qual é a demanda? A grande maioria das pessoas que fazem trilhas de pernoite passam quanto tempo? 2 dias. Por quê? Porque elas têm o fim de semana. O fim de semana é o tempo livre que elas têm. Aí os europeus colocaram 50 quilômetros, uma trilha de longo curso. Porque as suas primeiras trilhas de longo curso eram estradinhas vicinais, razoavelmente plana. Você fazia 50 quilômetros. No Brasil, o que faz? A gente entendeu que um pernoite é o mínimo para ser longo curso, porque cabe no fim de semana das pessoas, mas 50 quilômetros pode ser demais. Se você vai fazer na Mantiqueira, vai fazer na Bocaina, por quê? Então, a gente tirou do regramento a distância e deixou ele por tempo. No Brasil, as trilhas de longo curso são todas aquelas que exigem pelo menos um pernoite. E aí elas são divididas em trilhas de longo curso regionais e nacionais. As regionais são aquelas que têm até 28 dias de caminhada, 27 pernoites. Por quê? Porque cabem no período de férias. Então você pode fazer e dizer, terminei, está aqui o meu certificado, está aqui o meu boné, a minha xícara. Mas a gente não tem trilhas nacionais, como é a Appalachian Trail, como é a Pacific Crest Trail? Tem. Só que as nossas trilhas nacionais, como o Caminho dos Goiáses e a maior trilha que a gente está desenhando, que é o Oiapoque Barra do Chuí, elas têm mais de 28 dias, mas elas são resultado da soma de trilhas regionais, em que o final de uma coincide com o início da seguinte. Então, uma trilha nacional será pelo menos 2 trilhas regionais, ou 3, ou 4, ou 5. O Caminho dos Goiáses, por exemplo, é o Caminho de Cora Coralina, mais a Rota do Rio Areias, mais os caminhos do Planalto Central, mais o Caminho dos Veadeiros, mais o Caminho de Santana. Cada uma dessas tem uma governança própria. Se você terminar, você terminou a trilha de longo curso, mas todas elas juntas são uma trilha nacional, e aí falando de algo em torno aí já de 3.000 quilômetros. E essa questão, alguém ouvindo talvez está pensando, tipo, mas, Pedro, não é tipo Europa, não é tipo Estados Unidos. No Brasil, a gente não tem esses lugares de camping por todo lugar, a gente não tem esse sistema. Como que é para alguém que vai fazer um percurso de 27 dias? Eles podem olhar no site e aprender, tipo, ok, vou até aqui, vou passar a noite aqui, vou acampar. Como que é? Quais tipos de planejamento eles têm que fazer e que já está
mais ou menos tem uma receita eles podem seguir? Olha, Roger, a gente tem hoje na rede brasileira 350 trilhas. Reconhecidas pelo governo são 9, 10. E elas estão em diferentes estágios de implementação. Eu me lembro a visita que eu fiz à Appalachian Trail na época que a Bíblia ainda estava no rascunho, e eu conheci um senhor que estava lá há uns 50, 60 anos, e eu perguntei para ele quando a Appalachian Trail ficou pronta. Ele tirou um lenço assim do bolso, tirou os óculos, começou a limpar os óculos, olhando para mim assim, pensando, como que está olhando? O que eu digo para esse idiota? Idiota sendo eu. Até que ele virou e falou, meu filho, uma trilha nunca fica pronta. Uma trilha é como um ser vivo. Ela nasce, aí nos primeiros anos você tem que trocar fralda, tem que dar comida na boquinha, tem que dar vacina, tem que ensinar a falar, tem que ensinar a escrever, depois tem que ir para a escola e assim por diante. E se não cuidar, ela pode ficar doente até morrer. O que ele queria dizer com isso? Nós não vamos entregar uma trilha do nível de estruturação de uma Appalachian Trail em 2 anos, em 5 anos, em 10 anos. A não ser que você venha com um caminhão de dinheiro, você acha que tá, por exemplo, o Zaid chegou no Líbano, está aqui, $5 milhões para você implementar a Lebanon Mountain Trail, que tem 400 quilômetros. $5 milhões. Até hoje a rede brasileira de trilha não teve nem $10 mil. É tudo feito no amor, com a força de trabalho das unidades de conservação, que sim, isso pode ser quantificável financeiramente, e com força de trabalho voluntária. Então você tem vários níveis, você tem desde do Caminho da Fé em São Paulo, que é mais uma ciclorrota que vai por estradas vicinais, onde você tem tudo isso, você consegue marcar onde você vai dormir, transporte da bicicleta, loja, alimentação, até a Transmantiqueira Transespinhaço, onde você vai fazer acampamento selvagem, não está totalmente sinalizada, não tem um site muito estruturado, com a Transcarioca no meio, aí, com um site bastante bem estruturado, com sugestões de pernoite. Ou seja, nós estamos em processo de evolução, a gente precisaria hoje de ter uma injeção de recursos como a Lebanon Mountain Trail teve, para contratar a secretaria executiva, alguém que pudesse ir atrás de patrocinador, ir atrás de ações estruturantes para além do governo. Ou seja, respondendo a tua pergunta, vai depender da trilha, o que você vai encontrar de informação existente, e mesmo vai depender da trilha, quanto que ela já tem estruturada, sinalizada, com local para pernoite e assim por diante, dentre essas 350 que já tem alguma sinalização e alguma estrutura de governança. Eu quero pegar o ponto que você falou, tipo, a trilha nunca está pronta. E você não criou a maioria dessas trilhas. Muitos já estavam na montanha, né? Eu quero aprender se você colocou uns ou tem projetos de colocar mais trilhas. Mas pode falar, você virou tipo uma aluna de história nesse processo também? O ICMBio e o Ministério do Meio Ambiente, eles induziram a criação de algumas trilhas, como, por exemplo, os Caminhos da Flona, que são 90 quilômetros de trilha sinalizada na Floresta Nacional de Brasília, a Travessia das Sete Quedas, que hoje é parte da travessia do Caminho dos Veadeiros. Mas é regra basilar da rede brasileira de trilhas de ser de baixo para cima. Ou seja, a gente não quer chegar com um caminhão de dinheiro e fazer, nós vamos fazer aqui. A gente incentiva que grupos locais digam, aqui eu tenho essa trilha aqui, e ali tem aquela outra, eu quero conectar as duas, como é que eu faço? Aí a gente vai explicando, ó, você sinaliza assim, você junta aqui, se não tem trilha juntando as duas, começa por uma estrada de terra, procura a prefeitura, procura o dono do parque, procura outros grupos de caminhante e de ciclista, usa o manual de sinalização aqui, é assim que sinaliza, é assim que monta o site, porque a gente quer algo que tenha pertencimento, a gente quer algo que as pessoas amem, e a gente quer algo que troque o governo e continue.
porque é de baixo para cima, gera amor local e está dentro do planejamento local. O que a gente precisava hoje é esses recursos que eu falei que a gente precisava para uma secretaria executiva não é para implantar uma trilha nova, é para ser capaz de melhor coordenar o que está existindo, inclusive ajudando no treinamento, na capacitação, ensinando como faz site, ensinando como faz manejo, como faz sinalização, ensinando os prestadores de serviço qual é o serviço mais procurado, e assim por diante, organizando congresso, ou seja, a gente precisa de dinheiro para coordenação, mais do que para os projetos locais. Muito embora Então, um ou outro projeto local a gente pudesse estimular como piloto, talvez na Amazônia, o Brasil precisaria ter uma trilha decente na Amazônia, aí sim valeria a pena a gente botar um recurso para fazer algo, né? uhum. Algo que fosse significativo. Assim, a movimentação com o seu grupo, você está percebendo, tem um boom esses últimos anos, porque, como a gente está falando, é mais do que 30 anos esse projeto está crescendo, crescendo. Você está percebendo os últimos 5, ou talvez ligado com a pandemia, mais pessoas interessadas, descobrindo rede de trilhas? Olha só, eu acho que a demanda sempre houve, né? Você vai para o Peru, você vai para a Torre del Paine, você vê que está cheio de brasileiro caminhando, né? A gente não tinha oferta de trilha. A própria trilha Transcarioca, quando foi sinalizada, fez assim, vum. Os caminhos da Flona aqui era uma unidade de conservação, tinha 3 mil visitantes por ano. A gente sinalizou em um ano, foi para 90 mil. Quer dizer, também fez assim. Agora, com certeza, a pandemia ajudou. 2, a abertura de um monte de lojas de produtos de montanha ajudou. A internet ajudou, porque as pessoas começaram a se encontrar, né? Uhum. Elas começaram a se conectar. É, com certeza a trilha Transcarioca ajudou e a sua divulgação, porque as pessoas viram, é possível. Se dá para fazer no Rio de Janeiro, dá para fazer em qualquer lugar, é possível, eu também quero fazer aqui. E a coragem, eu acho, do ICMBio e do Ministério do Meio Ambiente de pegarem algo que veio de baixo para cima, junto com o Ministério do Turismo, botar no colo e dizer vou transformar isso em política pública, porque isso tem demanda, isso tem gente querendo, isso é uma ferramenta de conservação e vou coordenar isso e colocar então as suas unidades de conservação dentro da política pública, que hoje vários estados já aderiram. Tudo isso somado fez com que esse boom acontecesse. Uma outra Não coisa, é uma coisa só, né? desculpa, que? Não é uma coisa só. Uhum. E com essa coisa, crescimento, pessoas vai descobrindo, tem um nível de, você tem que dar uma educação para pessoas. Tem uma coisa, pessoas falam muito aqui, a gente não tem a mesma relação com as montanhas que tem na Europa, que tem nos Estados Unidos, onde você vai praticando esporte nas trilhas, você vai caminhando uns dias com mochila. Dentro das nossas bolhas, a gente sabe bem que tem isso. Mas pessoas fora sempre falam, fora dessas bolhas, olha tipo, não, a gente não tem isso no Brasil. Como a gente pode nutrir essa cultura de montanha pelas a rede de trilhas? Olha, eu não acredito nesse discurso. Eu Hum. acho que já tem demanda. Se não tivesse demanda, você não tinha uma loja da Decathlon em cada cidade no Brasil. Você não tinha essa quantidade de bicicletas vendidas. E você não tinha os números que você tem nas trilhas que estão estruturadas, né? O Caminho da Fé tem muita gente, o Caminho da Luz tem muita gente, a Transcarioca tem muita gente, a Floresta Nacional de Brasília tem muita gente, a Chapada dos Veadeiros, se você quiser fazer a travessia Sete Quedas, você não consegue fazer reserva com menos de 2 meses de antecedência. O que a gente tem é pouca oferta, mas a demanda ela existe, ela está posta. E as pessoas Uhum. estão saindo para fazer na Europa, nos Estados Unidos, na Argentina, no Chile, no Peru. E toda nova estrutura que a gente coloca tem
rapidamente tem gente fazendo e mostrando que a demanda existe. Eu acho que esse é um falso raciocínio. Eu acho que não tem. Mas é uma coisa que vai repetindo, é uma surpresa para mim. Eu tô com você e eu acho que às vezes é difícil ver sua própria cultura, porque é uma coisa que está dentro de você. E só porque a gente não está vendo a mesma coisa que a gente vê nos outros países, a gente fala, a gente não tem aqui. Mas esse desejo de passar mais tempo na natureza, esse desejo de pegar uma cachoeira, esse desejo de ficar com mais contato, é bem na cultura brasileira. Talvez não sempre foi praticado no mesmo jeito, mas agora que se está colocando coisas tipo essas rede trilhas, esse sistema onde pessoas têm a oportunidade, a desejo está aí. Mas Olha só, pode falar. as pessoas às vezes elas não olham para a própria história e para o próprio DNA, né? O Brasil é um país que foi construído a pé. Pelo Tratado de Tordesilhas, o Brasil era para ser um terço do tamanho que é. Era para ser praticamente só na costa. E desde o início você teve os bandeirantes, você teve os piabirus, você teve as estradas para dentro. As histórias antigas do Brasil são todas de expedições, de caminhadas, de grandes incursões. Isso está no nosso subconsciente. As pessoas podem não ver com obviedade, mas está no nosso subconsciente, né? E faz parte da nossa vida cotidiana. E onde a gente tem oferta, tem muita procura. Veja Chapada Diamantina, veja Campos do Jordão, veja Itatiaia, veja a Serra dos Órgãos, veja a Trilha Transcarioca. O que a gente não tem é oferta à altura da demanda. Mas à medida que a gente tiver mais oferta, tem a menor dúvida que isso será ocupado. Isso se mostra claramente todas as semanas com alguém procurando aqui, dizendo, eu quero também implementar uma trilha aqui, eu tenho um grupo que faz, eu tenho um grupo de ciclistas, de caminhantes, porque a rede também é multimodal, ela junta ciclistas e caminhantes, para criar mais demanda. A gente vai chegar lá, não tem a menor dúvida. Pode me dar um exemplo? Porque você está falando muito dessa coisa de crescer de embaixo para cima, né? Começando com esses grupos, eu quero colocar trilhas por volta de mim. E igual como começou com você, tipo, eu quero conectar esses dois pontos pela trilha. Pode me dar um exemplo onde talvez foi uma surpresa, ou a comunidade, uma cidade, ou um grupo que fez uma força para criar alguma coisa? Para ficar no seu campo aí, uma das mais interessantes é um grupo de corredores que procurou o pessoal dos parques nacionais de 7 cidades no Piauí e Ubajara no Ceará, dizendo: a gente quer ter uma trilha um curso para corrida entre esses dois parques na APA da Serra do Ibiapaba, pleno sertão do Piauí. Algo que, assim, para mim, que venho do Sudeste, nunca imaginei. Deve ser um sol desgraçado. Mas não, tá lá, já está na. Todo ano estão fazendo a prova, a trilha já está estabelecida, já é um dos maiores sucessos do Brasil. Isso foi uma grande surpresa para a gente. Não, muito legal. Eu estou ouvindo falar sobre esse percurso. Eu estou morrendo de explorar essas Ano que vem vai trilhas. lá, eu vou tentar ir também. Isso eu tinha na minha lista, mas eu quero entrar agora. Me fala, você tem 2 dias livre. Quais trilhas você vai? 2 dias. Vamos começar com 2 dias e depois 4 e depois uma semana. Me dá quais trilhas Olha, você vai pegar? ô Roger, você vai me conseguir um monte de inimigos, hein? Eu estou tentando pegar inspiração, não inimigos, inspiração. Não, olha, na verdade, são inúmeras as possibilidades, né? Inúmeras, inúmeras. 2 dias livres, assim, você pode fazer nos caminho das Araucárias, nos cânions do Rio Grande do Sul. Você pode fazer o caminho da Ilha de Santa Catarina, que é um espetáculo. Você pode fazer a travessia Petrópolis-Teresópolis. Você pode fazer um trecho da Transcarioca. Você pode fazer um trecho da Amazônia Atlântica. Você pode fazer um trecho da Trilha Chico Mendes no Acre. Você pode fazer um trecho também da Transespinhaço. Tem várias possibilidades de 2 dias maravilhosas na Transespinhaço. Várias.
Você pode fazer a trilha de Macaé de Cima no Rio de Janeiro, ou você pode fazer 2 dias na Ilha Grande. Assim, é interminável, né? 2 dias é interminável. O Brasil é grande, né? Ele não está falando de Luxemburgo. Então, uma trilha que você falou aí, que eu quero entender mais, porque passa mais, literalmente passa em frente de minha casa, é o Transespenhaço. Essa é uma sistema que eu estou ouvindo há uns anos, e tipo, que eu estou vendo, tá pegando bem uns trechos, tá pegando, é bem marcado, bem usado, e outros trechos não. Pode falar um pouquinho sobre essa e vamos usar como um caso de mostrar pessoas que estão dando uma força e não problemas, mas obstáculos para essa trilha continuar. Olha, a Transpetro está falando de uma trilha de mais de 1.000 quilômetros, né? Ela conta aí com algumas lideranças, sejam elas do IF de Minas, do ICMBio ou da sociedade civil organizada, sobretudo do montanhismo mineiro, na figura, sobretudo, da Gisele Saraiva de Mello, que eles dividiram ela em vários trechos implementáveis, né? E aí, qual é a estratégia? Eles estão implementando onde você tem menor resistência, onde você tem mais ajuda do administrador do terreno, seja um parque, seja uma unidade de conservação, seja uma área privada que quer estar junto, porque essa é a melhor maneira de você implementar. Vai implementando onde você consegue, onde você tem governança. Aí você vai ficar com 2 trechos, talvez, sem conexão, e só a passagem das pessoas nessa área que não está implementada já cria pressão para juntar, né? É o que você chama da teoria da linha pontilhada, né? Você vai fazendo as partes que estão feitas e aí o próprio uso vai criando pressão para que você junte. Então, a Transpinhaço já tem muitos trechos implementados e muitos trechos a implementar. Que as pessoas, às vezes, elas não se dão conta, mas isso é a realidade em muitas trilhas nos Estados Unidos ainda hoje também, né? São os gaps, né? A Continental Divide Trail tem muitos gaps, a American Discovery Trail, mais da metade não tá implementada e assim por diante. Esse é o método mesmo. Quando você está falando de uma trilha de longo curso e uma rede de trilha de longo curso, você não está falando de um processo, de um projeto, você está falando de um processo. E um processo, ele demora muito mais do que um tempo de vida para se complementar. É um tempo longo, mas ele também só começa a contar o tempo quando você começa a implementar, né? Então, e é por isso também que a gente valoriza quando tem 2 dias ou 4 dias. Já é um produto, você já pode fazer. Você não precisa esperar os 3.000 quilômetros, os 4.000 quilômetros para estarem prontos. Aquilo já é um produto, já tem identidade própria, já tem sua própria pegada e assim por diante. Então, quem está ouvindo, talvez eles viram os nomes, que você falou, nomes de várias trilhas, lugares lindos pelo Brasil, e provavelmente todo mundo ouviu falar sobre pelo menos 1, 2, 3 dessas trilhas, travessias que você está falando. Alguém está ouvindo que está falando, tipo, nossa, eu quero faz parte desse grupo, eu quero entrar nessa comunidade com que melhor jeito eles podem ajudar, tem comunidades, tipo, trabalhando dentro da rede de trilhas pelo Brasil, como eles podem ficar ligados com a rede? Olha, Roger, sempre tem lugar para ajudar, é um projeto cidadão, baseado muito em força voluntária, provavelmente já haverá uma trilha perto de qualquer pessoa no Brasil, onde não tiver, sempre há espaço para criar. O primeiro passo é olhar o nosso site, né? redetrilhas.org, ou melhor ainda é ver o nosso Instagram, que também Rede Trilhas. E aí manda uma mensagem, diz, olha, eu gostaria de participar, eu gostaria de ajudar, eu moro em tal lugar, meu zap é esse, como eu posso ajudar, tem um grupo que eu posso ser voluntário, ou eu quero implementar uma trilha aqui, e a gente entra em contato.
a gente entra Perfeito. em É um contato. grande jeito. Quem está É, ouvindo, que faz parte desse grupo, está bem aprender mais. Tem um congresso maravilhoso chegando daqui em 2 semanas. Pode falar um pouquinho mais sobre o que vai rolar no Rio de Janeiro, no Niterói? entre os dias 20 e 25 de agosto, a gente vai ter o segundo Congresso Brasileiro de Trilhas, também está no nosso site, em que nós vamos tratar, eu quero crer, de todos os assuntos relativos à trilha, né? Desde alimentação até calçado, até como sinalizar uma trilha, como manejar uma trilha. Vai ter lançamento de livros de trilha, vai ter trilhas para bike, trilhas para corrida, trilhas para caminhada, como organizar a governança de uma trilha, como entrar para a rede brasileira de trilhas, como buscar financiamento, como organizar os contatos com o governo do estado, federal ou município. Enfim, todos os temas vão ser abordados nesses 4 dias. São 4 auditórios simultâneos, com inclusive participantes da África do Sul, do Equador, do Chile, da Argentina, dos Estados Unidos, do Canadá, da Costa Rica, da Bolívia, do Paraguai. Ou seja, vamos ter palestrantes de vários lugares, experiências bem ricas, num aprendizado maravilhoso. O primeiro Congresso de Trilhas foi em Goiânia ano passado, foi uma catarse, foi maravilhoso, muito aprendizado, tanto que a gente decidiu fazer o segundo já esse ano. As inscrições ainda estão abertas, no momento são 2.500 inscritos. Eu sei, vai ser um fim de semana incrível. Na verdade, vai começar quarta-feira, então vai ser mais do que só um fim de semana. Mas muitas pessoas ouvindo faz parte da comunidade de corrida de trilha. E no congresso vai ser uma mesa, um painel sobre corrida de trilha. Pode falar um pouquinho sobre isso, a inclusão de corrida de trilha com isso? E o que você está vendo? Você falou sobre esse grupo que está formando uma travessia aí, que vai fazer parte das redes de trilhas. A gente mora nas bolhas, né? Até na montanha tem a bolha de mountain bike, tem a bolha de rede de trilhas, tem a bolha de caminhar, tem a bolha de corrida. O que você pode falar sobre Esse foi essa um grande coisa de unir? aprendizado que a gente teve estudando os modelos americano e europeu, em que muitas vezes os corredores, os caminhantes, os ciclistas, eles competem entre eles pelo espaço em vez de cooperarem. Quando, na verdade, muitos dos caminhantes são ciclistas, muitos dos corredores são caminhantes ou ciclistas, e que, na verdade, a nossa briga no Brasil não é por uma modalidade, é pela ferramenta. A ferramenta são as trilhas que todos podem usar, as bicicletas, os caminhantes e os corredores. Nós não queremos brigar por poucas trilhas para cada grupo, nós queremos brigar por muitas trilhas que todo mundo possa usar. Então, o esforço no Brasil é de ter uma rede de trilhas que seja inclusiva. Todo mundo deve ser parte, talvez com grupos específicos para tratar das especificidades daquela modalidade. Mas no principal, que é queremos mais trilhas sinalizadas, bem manejadas, estruturadas, estamos todos juntos. E nesse aspecto, os corredores são totalmente aliados dos caminhantes e dos ciclistas. Muito bom. E com isso, pode falar um pouquinho, eu quero alguém fora da nossa bolha de correr nas trilhas. Fala um pouquinho, que a gente, correndo nas trilhas, pode fazer para ser melhores embaixadores das montanhas? Porque é uma coisa, o esporte é legal, é interessante, mas no fim, se a gente não vira embaixadores das montanhas, tudo é perdido, na minha opinião. Roger, a gente não pode obrigar ninguém a doar o seu tempo, mas a lógica da rede brasileira de trilhas é que todos nós sejamos cidadãos, que sejamos um grupo de pressão por mais espaço. Isso se dá em horas de trabalho voluntário, seja fazendo manejo, sinalizando, seja participando da governança, seja escrevendo carta para o governo, ou seja, entrevistando, como você está fazendo, levando a informação. O recado que a gente dá é milite pela causa. Leve a informação, ajude como voluntário quando você puder, mas, enfim, dê um pouquinho do seu tempo,
ainda que seja uma doação em dinheiro, se você não tem tempo, mas ajude pelo coletivo, porque se a gente for ficar esperando só o orçamento do governo, não vai dar conta. A gente precisa estar junto, e são os grupos de pressão que fazem as coisas acontecer, e isso é o que está na raiz da Rede Brasileira de Trilha, a militância, o grupo de pressão, o grupo de pessoas que querem a conservação junto à natureza com direito à recreação. Eu espero ver todo mundo no Congresso Brasileiro de Trilhas para a gente poder conversar com mais profundidade sobre o tema. Bom demais, cara. E para fechar, a gente começou 30 anos atrás, você tinha um sonho de conectar 2 pontos, e com isso você criou a Transcarioca. Daqui em 30 anos, como você está imaginando a Rede de Trilhas? Olha, aí acho que já não é só o meu sonho, já é o sonho de muita gente. Todos os pais e mais dessa daqui a